Não devia Cristo enfrentar o sofrer para na glória dele entrar. Pois de toda a história ele fez e nos revelou. Deus que encarnou entre a sua criação para conosco estar. Não queimar o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E a mesa partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. É o Mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. Ele veio e trouxe a paz que vai além de nós, para nos confortar. Nas suas mãos e nos seus pés as marcas da missão, para as nações proclamar. Eles comem então seu novo fim. Enviou seu Espírito, desceu, conosco ele está. Não queimar o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E a mesa partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. Não queimar o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E a mesa partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. É o Mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. Bom dia, nós temos a alegria de estar juntamente com você na manhã deste dia. Queremos estar te saudando na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor possa estar inundando a minha e também a sua vida neste dia, e especialmente agora, quando meditando na palavra do Senhor, ouvindo a palavra dele que já ouvimos cantada, agora lida e também explicada. Eu vou ler na carta aos Hebreus, o capítulo número 10, apenas o verso número 23, para a nossa meditação nesta oportunidade. Diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus nos abençoe com a palavra dele lida nesta oportunidade, que a gente já possa ter recebido uma mensagem que despertou o nosso coração, mas que meditando a gente possa aprofundar mais nessa intimidade com Deus, na convivência com ele. E por falar nisto, eu quero te perguntar, você
é uma pessoa que tem facilidade de crer em Deus e também de falar dele, desta crença que você tem nele, para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas com quem você convive em seu dia a dia, você sempre está esperando por ele, crendo nele e falando isto para os outros. É muito interessante a gente pensar no nosso posicionamento. É a partir do nosso posicionamento que a gente vai ter o nosso comportamento, vai ter as nossas atitudes, vai falar. A nossa fala depende muito do que a gente posiciona, do que a gente crê, do que a gente vive em nosso dia a dia. E o autor da carta aos Hebreus, ele está nos chamando a pensar na esperança, e ele nos chama a confessar essa esperança de uma forma bem definida e muito importante para nós. Eu quero pensar com você, então, nesta hora, sobre a confissão da esperança, como diz o texto, e quero levantar algumas questões. Ele diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Então, a primeira questão que levanta é que a confissão da esperança é para ser nutrida em nós, é para ser nutrida no nosso coração, na nossa vida diária. E ele usa a expressão guardemos firme. É algo que nos chama a um apego definido, a um posicionamento firme, a gente estar nutrindo em nós essa confissão, não deixando que o vacilo faça parte, mas tendo esse posicionamento, essa definição em nosso interior. Eu e você precisamos nutrir a esperança na nossa vida, a esperança em nosso interior. Quando a gente nutre essa esperança, isso dá facilidade para a gente desfrutar das coisas de Deus, dá facilidade para a gente crer melhor nele, estar firmados em nossa fé, na pessoa dele. Então, é uma necessidade urgente, uma necessidade contínua, a gente estar nutrindo a confissão da esperança em nosso Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um outro fator, ele destaca que é para a gente guardar firme a confissão da esperança e usa a expressão sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, quero destacar que a confissão da esperança, além de ser algo para ser nutrido em nós, nos desafia a lutar sempre, lutar sem vacilar. Vacilar é uma coisa muito ruim. Aquelas pessoas que ficam vacilando, não têm um posicionamento, não têm uma firmeza, não têm uma convicção. Isso é muito ruim para o ser humano. E o autor nos chama então a confiar, a confessar a nossa esperança numa luta que a gente não deixa que vacilos aconteçam. A gente lê a Bíblia para alimentar a alma, a gente ora, a gente frequenta os trabalhos da igreja, a gente envolve com as coisas de Deus para que a gente não vacile, a gente vença a vida de vacilos e creia de fato e verdade na pessoa de Deus. Quantos começam a luta, mas logo se esmorecem e se entregam ao fracasso, exatamente por serem pessoas vacilantes, não terem uma firmeza, não buscar o que dá estrutura, como já disse, oração, leitura da Bíblia, frequência aos trabalhos da igreja. Quantas pessoas vão à igreja uma vez por mês, mesmo quando não tem a pandemia, é uma vez por mês, uma vez em 2 meses? Como que vai ter firmeza na esperança e como confessa essa esperança se não tem estrutura? Fica vacilando sempre, não envolve com as coisas de Deus. O autor nos desafia a lutar pelas coisas de Deus, pela nossa confissão da esperança, pela nossa certeza da vida com Deus, não deixando que os vacilos tomem lugar na nossa vida. É sem vacilar que a gente precisa estar crendo, confiando e vivendo com Deus em nosso dia a dia. A última questão que eu quero destacar, o autor diz que quem fez a promessa é fiel. Então, a confissão da esperança, além de ser algo para ser nutrido na nossa vida, um desafio para a gente lutar sem vacilar,
Essa confissão da esperança, ela alicerça no Deus das promessas. Deus é o Deus que faz promessas, é o Deus que garante as suas promessas, é este Deus extraordinário que avisa que vai fazer as coisas para nós, promete fazer as coisas em prol da nossa vida, em prol da igreja, em prol da sociedade, e ele não vacila, ele cumpre tudo o que ele prometeu. Deus sempre prometeu e sempre cumpriu. E a gente tem que, então, ficar atentos a isso e ver na Bíblia. Se há a promessa de Deus, o cumprimento vai vir. Pode até demorar um pouco, pode até não ser de imediato como a gente gostaria que fosse, mas Deus vai cumprir o que Ele prometeu, Ele vai estabelecer para nós a bênção que Ele tem reservado para as nossas vidas. Ele prometeu e Ele cumpre. Ele sempre cumpriu e sempre cumprirá aquilo que nos prometeu. Ele fala conosco e o que cabe a nós é confiar e ficar firmes, ficar sempre na expectativa, sempre alimentando a nossa vida e esperando por este Deus gracioso, este Deus especial, este Deus tremendo que cuida, que sustenta e dirige a nossa vida cotidianamente no poder, na graça e na misericórdia dele. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Iniciei perguntando se você é uma pessoa que tem facilidades para crer em Deus e também não só crer, mas falar dele, da comunhão que você tem com ele para as pessoas em sua vida diária. E nós vimos então que a confissão da esperança é algo muito importante na nossa vida. E a mensagem de hoje nos chama a pensar na confissão da esperança como algo que tem que ser nutrido na nossa vida cotidianamente. É algo que nos desafia a lutar sem vacilar. Não podemos ficar vacilando, titubeando. Temos que ter uma linha, um caminho certeiro e convicto de que Deus está na direção. E entendendo que Ele é o Deus das promessas e a confissão da esperança que Ele nos deu, que Ele coloca no nosso coração, ela é alicerçada nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Que Ele te abençoe, Ele nos abençoe e nos dê alegria de confessá-lo como nosso Senhor, o nosso Salvador, como guia da nossa vida até a morte, até o dia em que Ele há de nos chamar daqui. Deus nos ajude, nos abençoe e fale ao nosso coração. E eu quero orar com você nesta oportunidade. Ó Deus misericordioso, bendito e poderoso, nós temos o prazer de estar aqui cultuando ao Senhor e pensando exatamente nessa questão de a gente confessar a esperança que nós temos no Senhor, que o Senhor nos dê prazer de nutrir isso na nossa vida constantemente, o Senhor nos dê condições de estarmos lutando, ó Deus, e não deixando que a vida vacilante faça parte de nós, mas que a gente possa vencer tudo que é vacilo e confiar sempre no Senhor, confiar que o Senhor é o Deus das promessas, e uma vez que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre tudo em favor e em função da nossa vida. Cuida de todos que participam conosco, ó Deus, fale aos seus corações, fale ao coração de todo o teu povo, ó Deus, abençoe tua igreja, onde quer que cada um esteja, que possa estar amparada, protegida e guiada pelo Senhor. Fale ao nosso coração e nos dirija no poder e na graça do Senhor, pois é por meio de Cristo Jesus que alegremente ao Senhor oramos e queremos também estar agradecendo. Amém, Senhor. Nós vamos embora, às 19h30 nós teremos o nosso estudo bíblico. Você é convidado a participar conosco e que Deus te abençoe e te sustente. E então até às 19h30 nós estaremos tanto presencial quanto online e estaremos cultuando juntos ao nosso Deus. Então Deus te abençoe e te sustente. Tchau, tchau.